Fala meu trader, boa noite, como é que é? Tudo certo? Então, dia 5 de fevereiro, domingão, e hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai estar aí fazendo nossa análise semanal, mapeando algumas regiões do euro, da libra, do SP500, do ouro, do Bitcoin, do Yen, USD Yen e USD CAD. Então, no vídeo anterior aí do canal a gente já tinha definido algumas regiões importantes para a semana que se concretizaram. Vou estar demonstrando aqui também. E de forma geral, a gente sabe que o início da análise é sempre pelo gráfico mensal. Esse aqui é o EURUSD. A gente tem o nosso template já aplicado. E agora vamos ampliar a escala e mapear as regiões novamente do mensal, como feito aí na maioria dos vídeos. Então, temos as médias de 20 como os preços mais importantes, a 9 e o último fundo. Mensal sempre azul escuro, vai para o semanal. Dentro do semanal temos essa configuração, temos esse fundo, semanal sempre na cor roxa. Então, média de 20 low, média de 20 comum, 20 high, 9, 200. E a nuvem de Ichimoku aqui também. Depois no diário a gente tem essa configuração. A gente tem aqui esse topo no diário. Diário sempre azul claro. A gente tem aqui esse topo no diário. Tem a média de 20 low sendo atingida agora. Talvez seja um ponto de parada aí do EURUSD. Além disso, temos aqui este fundo que é bom registrar. E a média de 200 aqui embaixo. E no diário é isso. A gente vai para o H4. Dentro do H4 a gente tem essa configuração. A gente tem aqui esse topo no H4. Esse topo no H4, além disso, a média de 20 high, aqui, 20 comum, 20 low, nuvem de Ichimoku, e a média de 200 aqui embaixo como principais preços no H4. Temos aí regiões para compra no EURUSD. Média de 200, média de 9 também como uma possível compra. Então média de 200 do H4, média de 9 do semanal aqui embaixo. E também teve temos preço de entrada, que no caso é um preço importante no mensal, na 20 low do mensal que está aqui e que a gente vê ela aqui embaixo. Então esses são os preços de compra para o EURUSD. E regiões de venda, eu buscaria por vendas novamente aqui nesse topo do diário ou no topo da H4 aqui, ou vendas também na nuvem de Ichimoku, na linha roxa aqui, que coincide com a 20 high do H4, média de 20 high do H4. A mensal está aqui, no caso a média de 20 comum está aqui. E temos aí 3 regiões de compra aqui embaixo, regiões de venda aqui em cima, nos topos do H4, topo do diário, nuvem de Ichimoku do semanal, média de 20 comum, média de 20 low. São as principais regiões aí para venda dentro do EURUSD. Então regiões de compra e venda sinalizadas. Região de compra e venda sinalizada. Dentro do EURUSD para essa semana. Agora a gente vai fazer a mesma análise para o GBP-USD, para a Libra.
A gente vai aqui não imprimindo, a gente vai estar ampliando a escala. Depois de ter o nosso template aplicado, a gente vem gráfico mensal, marca as regiões que foram respeitadas. A gente teve aqui o preço tocando na média de 20 low do mensal, respeitando por 3 vezes a região e caindo. Então vou manter esse preço como preço importante dentro do time mensal. E além disso, temos a 9 e o último fundo lá do mensal lá embaixo, assim como também as médias de 20 comum e média de 20 high lá em cima. Vamos agora para o semanal. Dentro do semanal temos um movimento parecido como o do EURUSD. Temos aqui este fundo a ser registrado. Fundo média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high, que está próxima de ser atingida. E além disso, topo do semanal, média de 200 lá em cima do semanal também, como preço importante dentro da Libra. Vamos agora para o diário. Dentro do diário temos essa configuração. Temos aqui esse topo no diário. Além disso, média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low, média de 200, último fundo. E no Vende Timoco aqui, como preço importante no diário, certo? Dentro da Libra, vamos para H4. Dentro da H4 a gente tem essa configuração, a gente tem esse topo aqui no H4. Além disso, preços importantes: média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low, 200, são as regiões que eu marcaria. E regiões para compra e para venda, buscaria aí compras nessas regiões da média de 9 do semanal, que é a linha roxa, ou a média de 200 do diário, ou este fundo aqui do diário, ou o preço da média de 9 do mensal, que está aqui, ou a média de 20 comum do semanal, com os preços aí de entrada para Libra para essa semana. Então temos preços interessantes para compra nessas regiões. E regiões de venda, buscarei por vendas dentro da Libra nas médias de 20. Inserir média de 20 low do diário e média de 20 comum do diário, regiões para venda, assim como também as médias de 20 low, média de 20 comum do H4 e média de 200 aqui também do H4. Poderíamos aí estar traçando um movimento de Fibonacci dessa pernada de alta para o diário. Então poderíamos estar traçando um Fibonacci desse movimento aqui todo, que nos daria regiões de compra de Fibo mais embaixo ainda. Então, vamos colocar esse preço aqui no mensal. E é isso, pro GBP é isso. Vamos agora pro SHA USD. Dentro do SHA vamos estar aqui aplicando nosso template novamente. Vamos aqui
ampliar a nossa escala. Puxar gráfico mensal, acabamos ampliando demais. O gráfico acabou sumindo. Ampliamos demais a escala. Vai estar aqui o gráfico diário do Shao. É esse. Agora a gente vai analisar primeiro o gráfico mensal. Dentro do gráfico mensal a gente tem aqui essa configuração. Como vocês podem observar também, são regiões importantes aí definidas já em alguns vídeos. Então temos aqui esses topos do mensal como regiões importantes, certo? Aqui e aqui. E o preço do candle do mês anterior, este topo aqui também. Temos o preço do Shao também, o Shao no preço importante agora, que é o preço da média de 20 RAI do mensal, certo? E temos a média de 20 comum e a média de 20 low lá com preços importantes do mensal também. Agora observamos o gráfico semanal, onde temos aqui esse topo no semanal. Além disso, temos outro topo mais ali em cima, aqui, a ser registrado, são preços importantes do semanal. Além disso, temos esse topo aqui do candle que deixou um doji. Tínhamos um preço que respeitou durante o dia, que era o topo da nuvem de Ichimoku, acabou passando e parou na 9 do semanal, mas pode acabar vindo buscar a 20 high, ou a 20 comum, ou a 20 low, ou a 200, ou fundo aqui embaixo para o Shao USD. Então para o Shao é isso, poderíamos traçar um Fibonacci aqui do gráfico semanal para dar regiões de retração de Fibo. Então poderíamos estar traçando aqui esse Fibonacci, colocando na cor da análise do semanal. Então temos essa configuração aqui, regiões de compra aí para Fibo em 50 e 61.8 do semanal. O semanal aí como um dos gráficos mais importantes para o Forex, então vale o registro. Agora a gente vai para o diário do Shao, a gente vai estar colocando esse topo, registrando aqui esse topo. Além disso, média de 20 high, 20 comum, 20 low e a 200 lá embaixo. Então esses são os principais preços do diário do Shao. A gente vai agora para o H4. Dentro do H4 no Shao a gente tem essa configuração aqui. A gente tem esse topo no H4. Além disso, a 20 high, a 20 comum, a 20 low. Poderíamos registrar esse fundo aqui, essas duas regiões de fundo, como preços importantes também da H4, a 200 lá embaixo. A 9 também. E o último fundo deixado desse candle aqui, porém já como tem outro aberto, não vou estar registrando, vou manter só a 200 aqui. Então esses são os principais preços do Shao. Temos o preço agora do Shao na região interessante para compra, no caso fundo aqui do mensal, no caso a média de 20 de high do mensal, coincidindo também com a 9 do semanal. Então temos o preço em uma região importante. E provavelmente venha buscar essas regiões mais em cima, com um respiro do dólar,
para depois tá dando uma nova pernada de alta. Então traçaria aí um Fibonacci no H4 dessa pernada de alta para nos auxiliar na definição de alguns pontos de entrada nas regiões mais acima e regiões que marcamos com as linhas do semanal e do mensal. Então temos aqui Fibonacci em 50 e 61.8. Então 61.8 coincidindo com a média comum do mensal no centro do H4, mostrando aí que é uma região bem importante, um preço bem forte a ser rompido. E é isso no Shao. Então regiões de compra, o Shao já se encontra na região de compra, então os destaques sinalizando com as setas. No caso, a compra onde ele já se encontra é uma compra interessante. Caso ele venha passar, temos regiões aí interessantes de compra também, mais abaixo, no caso, na média de 20 comum do mensal, que está aqui embaixo, e na média de 20 high do semanal, como no 50 de FIBO do semanal, ou na média de 20 comum do semanal também. Então são possibilidades para a semana, alguns preços mais distantes, outros mais próximos. Tem que acompanhar a movimentação do dólar, mas deixo aí sinalizado algumas regiões para compra e para venda. Esse é o Shao. No caso, regiões de venda, poderíamos estar buscando vendas aqui, assim como no GBP, nas médias de 20 low e 20 comum do diário, que são essas linhas azuis. De preferência na média de 20 comum do diário, porque se encontra próximo ao 61.8 de FIBO, mas também temos regiões aqui importantes na 9 do semanal, que são próximos a esses fundos aqui, e uma região do diário que é a 20 low, que muito provavelmente vai vir ser buscado esse preço ainda essa semana, certo? Então fica aí registrado o Shao USD. Vamos agora para o SP500. Dentro do SP500 a gente vai colocar aqui no gráfico mensal. Ampliar a escala. Gráfico mensal. A gente tem aqui essas regiões. Temos esse topo. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, média de 9, último fundo do mensal, como os principais preços para o SP500. O SP500 foi buscar a média, quase o preço da média comum do mensal e recuou. Possa ser que ainda venha buscar, ou venha buscar aqui essa região. O visto do mensal é que esse é o SP500. A gente tem esse fundo aqui, certo? Além disso, média de 20, média de 200, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high, final do ano 20 moco, esse topo e o último topo lá em cima, como preços importantes no gráfico semanal do SP500. A gente poderia estar traçando aqui um Fibonacci desse movimento de queda também do SP500, nos dando uma noção de uma retração macro do SP500 no time semanal. Então temos aqui essas regiões de FIBO indicadas, sendo que os 50 de FIBO do semanal, o preço já veio buscar e sentiu, e o 61.8 que está aqui em cima também. Então esse é o SP500. A gente vai agora para o gráfico diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração, a gente tem esse topo aqui do diário, bem em cima dos 50 de FIBO do semanal, por coincidência. Então muito provavelmente vai ter um recuo aí das SP500.
Então temos aqui esse topo, temos a média de 9 comum, média de 20 high, média de 20 comum, 20 low e 200 com os principais preços do diário. Além disso, dentro do H4, que é o time de execução, temos aqui esse topo. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low. O preço já sentiu aqui a 20 high, deu uma recuada. A gente tem aqui os 50 de FIBO no semanal, possa ser que venha buscar o preço para depois voltar a cair. Então esse é o SP500 no H4. Temos aí regiões de venda interessantes no último topo do H4, aqui. Então buscaria por vendas essa semana no SP500 por conta da notícia do payroll da última semana, onde veio um número de empregos muito alto ainda. Então muito provavelmente o dólar vai continuar subindo e a gente vai ver o SP500 caindo. Mas antes disso, posso ser que venha buscar esse topo aqui do H4 ou essas regiões aqui do diário, no caso o topo do diário, os 50 de FIBO do semanal, e são as principais regiões aí para venda. Principais regiões aí para venda no SP500. Regiões de entrada para compra seriam aqui na 9 do diário, na 20 high do diário, ou estamos já na região interessante para compra no SP500 também, que é a 20 high do H4, mas também temos regiões para compra na média de 20 comum e na 20 low aqui embaixo. Então temos aqui esses preços interessantes. Então entrada sinalizados aí para vocês no SP500. Agora a gente vai para o Bitcoin. No Bitcoin a gente tem aqui essa configuração de mensal, certo? Temos aqui esse topo do mensal, 20 high, 20 comum, 20 low, média de 9 e último fundo aqui do mensal. Vamos agora para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração. Vou estar ampliando aqui a escala do Bitcoin para a gente poder movimentar melhor. Então, a gente tem aqui essa configuração no semanal, onde a gente tem esse fundo no semanal. Além disso, 20 low, 20 comum, 20 high, 200. Este último topo aqui, com principais preços aí para o Bitcoin essa semana, no semanal. Dentro do diário, a gente tem essa configuração. A gente tem aqui esse topo no diário e preços importantes na média de 20 comum, que é onde o preço parou, e na 20 low e na 200 aqui embaixo. Poderíamos traçar um Fibonacci para o Bitcoin no movimento aqui do diário, daqui até lá em cima. Como é no diário, sempre na cor azul clara, nos dando alvos aqui de retração para o Bitcoin, com o início da tendência de alta do dólar, alvos de venda, no caso de compra, na verdade, para 50 de FIBO aqui embaixo e 61,8 aqui embaixo, próximas regiões do semanal. Vamos agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem aqui essa configuração. A gente tem esse topo. A gente tem mais a 20 high, 20 comum, 20 low, a 9 e alguns fundos aqui, que eu não vou estar registrando, vou estar registrando o preço desse candle aqui, grande. Então temos um preço sempre
Em um candle muito grande sempre se torna um preço importante a sua abertura e fechamento. Então temos aqui um preço importante. Além disso, a 200 lá embaixo. E para o Bitcoin e o USD é isso. Regiões interessantes para compra no preço que ele já se encontra agora, que é a média de 20 comum do diário. Então a gente tem aqui uma região interessante para compra, outra na 20 low do diário, outra no H4, nesse candle aqui, no preço de fechamento desse candle gigante. Aqui. Então, regiões de compra interessantes. Temos regiões de compra também mais embaixo, na 200 aqui, coincidindo com a média de a média de 9 do mensal, que está aqui, um pouco mais embaixo. Então, regiões de compra também importantes aqui embaixo, no 50 de fio e 61,8, e regiões de venda buscaria por regiões aí de venda na média de 20 comum, na média de 20 low, na média de 20 comum, na média de 20 high, no topo do diário, que é aqui. Então aqui é o topo do semanal também, coincidindo com o topo do semanal. E também no topo do H4 lá em cima. Então, esses são os principais preços para compra e para venda no Bitcoin aí para essa semana. Vamos agora para o SDJPY. Abrimos aí num gap grande. Vamos aqui estar analisando o gráfico mensal. Temos aqui esse topo do mensal, além disso 9, 20 high que respeitou, 20 comum, 20 low, 200 lá embaixo no mensal. Agora vamos para o semanal. A gente tem que ampliar aqui a escala. Então a gente tem esse preço importante aqui no semanal. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, média de 9. Esse fundo aqui do semanal. E final dando 20 louco. Vamos para o diário. Dentro do diário a gente tem esse topo, esse fundo, 20 low, 20 comum, 200 lá em cima e a 20 high como um preço também interessante para compra. Pensando em fazer uma venda agora nesse retorno aí desse gap. Mas vamos aguardar. Então no diário do SDJPY é isso. A gente vai agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem esse fundo, e além disso
a 20 low, a 20 comum, a 20 high e a 200 lá em cima, como preços importantes aí para o SDJPY. Então, regiões interessantes para compra e para venda do SDJPY seriam aqui na 20 high do diário, ou na média de 20 comum do diário, ou na 20 low do diário, ou nas médias do H4, que é a 20 comum, a 20 low e a 20 high, também bem próximas aos preços da do diário. Então, acabam sendo quase os mesmos preços importantes, só temos essa diferença aqui da média de 20 comum. Então, preços interessantes para compra e regiões para venda. Poderia ter executado uma venda aqui agora. Provavelmente o preço vai fechar esse gap. Então, agora é tarde. Mas temos regiões para vendas ainda lá em cima. Então temos aqui a 20 low do semanal, a 20 comum do semanal e a 20 do high do semanal, assim como a 200 aqui do diário, coincidindo com a média de 9 do mensal. Então, dentro do SDJPY é isso. Poderíamos ter executado a venda, agora está indo. Porém, o mercado é uma venda perigosa, o mercado acabou de abrir, então é melhor aguardar. Então, principais regiões de compra e venda aí sinalizadas no SDJPY. Agora a gente vai para o SDCAD. Dentro do SDCAD a gente vai para o mensal. Vamos aqui estar definindo algumas regiões do mensal, como esse topo. Esse outro topo aqui, esse outro topo aqui, a nuvem de Timoco aqui, média de 20 high, 20 comum, 20 low do mensal. Além disso, temos agora no semanal essa configuração aqui no semanal do SDCAD, onde temos esse topo aqui. Além disso, a 20 high, a média de 20 comum, a 20 low e a de 200 aqui embaixo do semanal, com os principais preços do semanal aí do SDCAD. Vamos agora para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração aqui. A gente tem esse fundo aqui do SDCAD. Além disso, esse outro fundo no H4, a média de 200. Temos aí média de 20 high próxima de ser atingida e preços importantes também na 20 comum, porém marcaria só aqui a 20 low, porque a gente tem um preço do mensal aqui no meio, que é mais importante que o H4. Então, regiões aí para venda do SDCAD seriam nas médias de 20 do semanal, na 20 comum, na 20 high e na 20 low, que é onde o preço está perto. Dentro do diário, a gente acabou marcando, na verdade, as regiões do diário como se fossem do H4, porém são regiões do diário, que são essas daqui, a 20 high e a 20 low. Esse fundo aqui, no caso todas essas linhas aqui são do diário, a gente vai estar removendo e vai estar registrando a 20 low, esse último fundo aqui,
este outro fundo, e A200 do diário. E agora sim, indo para o H4, olhando aqui o H4 dessa configuração, a gente tem aqui esse fundo. A gente tem, além disso, a 20 low, a 20 comum, a 20 high, a nuvem de Ichimoku, que agora vai servir como suporte. Se o preço acabar fechando fora, temos esse topo, a 200, e outro topo lá em cima, com preços importantes para o H4 dentro do USD-CAD. No USD-CAD, como comentei, buscaria por vendas nas médias de 20 low do semanal, aqui embaixo, talvez no preço da média de 9 do semanal, que está próximo. Além disso, na 20 comum do semanal e na 20 high do semanal. Ou buscaria por vendas também na 20 high do diário, que é a linha azul. Ou na 200 do H4, ou nesse topo aqui do H4. Então, o preço de venda aí para o USD-CAD sinalizado para vocês, e regiões de compra seriam a média de 20 comum, talvez, do diário, ou a 20 low do diário. Então, temos essas regiões aqui como possível compra, 20 comum e 20 low do diário. E média de 20 comum do H4, média de 20 low do diário, do H4, fundo do H4 com esses fundos aqui do diário também são opções de compra para o USD-CAD dentro da movimentação para a semana. E é isso. Regiões aqui no USD-CAD marcadas com uma maior quantidade, justamente pela semana que vamos ter, uma semana que promete ter muita volatilidade pela notícia de taxa de juros e do payroll da semana passada. Então observem como o dólar vai movimentar na semana para estar definindo a melhor região de compra e de venda dentro desses ativos aí analisados. Então temos todas essas regiões aí definidas para compra e para venda dentro do euro, do GBP, do XAUSD, do SP500, do Bitcoin, do SDIN, acabaram ficando aqui mais para cá, certo? E pro SDCAD também. Então é isso. Só acompanhar o dólar e ver se você tem interesse em estar sendo comunicado do melhor momento para abertura de ordem nessas regiões, né? Qual seria a melhor região possível. Se inscreva no canal, no nosso canal também do Telegram. E é isso, observem as regiões, é uma semana que promete bastante movimentação, então acho que é interessante diminuir a mão, tentar buscar movimentos aí mais longos que vão ser proporcionados, beleza? Então é isso, forte abraço, vamos que vamos e take